Olá pessoas, Lucas Pandemônio aqui, e essa semana eu decidi falar com vocês um pouco sobre o novo trailer do Thunderbolts, porque ninguém tá esperando nada desse filme, né? A grande chance é que seja outra bomba da Marvel, mas tem umas coisas bem interessantes aqui, cara. Tem umas coisas bem interessantes aqui. Tem o Bucky sangue nos olhos atrás aí dos Thunderbolts. Será que ele tá caçando os Thunderbolts mesmo? Antes dava a entender que ele era parte da equipe, né? E temos ali, finalmente, né, o Sentinela aparecendo, mas mais importante que isso tudo, a gente tem aqui esse pôster, né? E que pôster horrível, galera, que pôster horrível. Com certeza foi o sobrinho de alguém que fez isso aqui, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, saiu aí o trailer do Thunderbolts, né? Finalmente agora completo. O trailer tinha vazado, na verdade, um tempo atrás, mas agora ele saiu completinho. E a gente já começa ali vendo o Bucky atrás de todo mundo, né? E a gente sabe que o Bucky é casca grossa, cara. Batia de frente com o Capitão América e com os Vingadores ali, com boa parte dos Vingadores juntos, né? O filme ali do Capitão América 2, você vê ele dando de frente com a Viúva Negra, com o Capitão, com o Tony Stark sem armadura, né? E até com armadura, né? Mas no outro filme ali no Guerra Civil, Pantera e tudo mais. E aqui ele tá ali meio sangue nos olhos atrás da galera. Sangue nos olhos, assim, ele tá com uma carinha meio de sério, meio de triste, né? Esse cara, depois que ele ficou bonzinho, que ele curou lá da série do Falcão, ele ficou com uma carinha meio de cachorro sem dono. Acho que é porque a Marvel não sabe muito bem o que fazer com esse cara aí. Mas tudo bem. E aqui, cara, já começa explicando uma coisa um pouco melhor pra gente, porque antes dava a entender que ele já fazia parte da equipe, né, e tudo mais, ali pelos posts, pelas artes conceituais que saiu. E a gente ficava pensando, né, mas pô, depois lá da série do Soldado Invernal e o Falcão, o Buck teoricamente, né, não resolveu as coisas dele com o governo, tá tranquilo. Agora ele estaria trabalhando aí pra essa equipe por baixo dos panos. Tudo bem que essa equipe tem ligação com o governo, aparentemente, mas parece algo que ele não faria ali de bom grado. Agora ali, nesse trailer novo, já parece mais que ele tá investigando alguma coisa, que ele tá indo atrás da galera. Não necessariamente porque alguém mandou, né? Mas às vezes ele tá seguindo alguma pista, alguma coisa. E no caso aqui dos Thunderbolts faz até mais sentido, né? Agora o Buck tá atrás deles, porque o Buck ele já é um herói, né? Ele não é mais um vilão. E os Thunderbolts, originalmente, né, lá nos quadrinhos, eles começaram com uma equipe totalmente formada por vilões, né? Que criaram outras identidades aí para fazer se passar por heróis. E começar essa equipe aí de herói, mas ali com algumas segundas intenções, né? Eu falei um pouco disso recentemente com meu irmão no nosso último vídeo sobre a nova formação aí dos Vingadores e as equipes que podem estar vindo por aí na Marvel. Então, acabar esse vídeo aqui, você já dá uma conferidinha lá, hein? Tá aparecendo aí no card. Já aproveitando aí, deixa o like, não se esquece de se inscrever nesse canal e bora aqui pro conteúdo, né? Bora aqui voltando pro que a gente viu no trailer. Na verdade, antes de entrar no assunto propriamente dito aqui até das cenas e tal do trailer, eu queria falar desse pôster, cara. Olha pra esse pôster, na moral. Isso aqui tá uma bosta. Quem trabalha minimamente com edição, com imagem ou algo do gênero, vai ver que isso aqui, cara, do nível assim, profissional da Marvel, se você fala que isso aqui, teu brother que trabalha com design, não tem tantos anos assim de experiência e tal, mas ele tem uma aptidão que fez isso aqui pra você, com o canal, eu ia falar top. Inclusive parece um pouco até as edições que eu faço aqui pras capas, pras thumbs, mas eu faço já com esse intuito de ficar parecendo um pouco uma colagem, né? Agora aqui, cara, eles quiseram pegar claramente aquele conceito da briga, do alvoroço acontecendo ali na imagem, que rola bastante, né, em várias outras referências. Aqui o mais clássico que a internet estava falando aí, o Sons of Anarchy, né, que faz isso muito bem, isso é muito bom, ó, esse pôster, né, do Sons of Anarchy aqui é muito bom. Eles tentam fazer igual, mas não conseguem, falham miseravelmente. Você vê aqui que tá todo mundo colado e destacar, ninguém tava no mesmo lugar que nessa foto. Os três primeiros ali de cima até conversam melhor, né, acho que é a Fantasma, o agente americano e o pai ali da Viúva Negra, eles estão até conversando mais com a imagem. Mas ali do banco pra baixo tá tudo colado. Parece, sabe o que me lembra isso aqui? Isso me lembra aquelas capas de filme de comédia romântica dos anos 2000. Que
claramente a foto é pega dos atores em banco de dados e eles montam aqui, tipo essas aqui que estão aparecendo pra você. É isso aqui que parece, cara. E pra Marvel, Disney, milionária, que já tá vindo aí de uma série de flops, né? E por último conseguiu um ótimo filme aí, que foi o Deadpool e Wolverine, que encheu o bolso deles de dinheiro de novo. Eles estão com caixa cheia e eles me soltam um trabalho desse aqui. Com certeza faltou ainda passar por alguém pra dar uma finalização nisso aí, cara. A cara da Helena ali, ó. Eu vendo esse pôster, tá parecendo eu tô com a mesma cara aqui da Helena. Na verdade, eu tô com a cara do maninho aqui do fundo, ó. Essa cara de nojo do maninho aqui do fundo. Que eu demorei, tá? Vou conversar pra vocês que eu demorei pra entender que esse mano aqui era o Sentinela. E quem era o ator nessa foto aqui, que eu não consegui nem identificar quem era o ator. Sabe quem fez isso aqui muito melhor, cara? Divertidamente 2. Olha aqui, ó. Olha aqui o pôster de Divertidamente 2. E a Disney, né, a Marvel no caso, né, que ele acertou com Divertidamente, mas falhou miseravelmente aqui nesse pôster de Thunderbolts. Cara, a ideia ficou até legal, mas isso aqui não tá bom. Pois é, galera, já passando aqui pro que a gente vê no trailer mesmo, ele começa com a galera se encontrando, parece que eles estão todos ali em missões, né, e eles, aparentemente você olha e você acha que eles estão todos ali juntos, mas quando eles se veem, eles ficam surpresos e começa a porradaria, a pancadaria a estancar, mas, para pensar 2 segundos, eles não trabalham pra mesma pessoa? Não tá todo mundo ali trabalhando pra Valentina de Fontaine, ela não chegou no final dos filmes tudo lá, igual o Nick Furyzinho lá, falando aí, eu queria falar pra vocês da iniciativa Thunderbolt, ela não chegou mandando essa? Aí tá todo mundo trabalhando pra mulher, ela manda todo mundo pra mesma missão, e a missão aqui, ó, claramente uma armadilha. Aí você já para pra pensar, a mulher mandou os caras pra uma missão suicida, mandou todos eles juntos, sem avisar um ao outro, para pegar a mesma coisa? Será que ela queria uma coisa e mandou todo mundo para pegar porque era, tipo, alguém tinha que vir com aquilo? O fato deles brigarem pela mesma coisa não atrapalharia o plano dela em vez de ajudar? Eu juro que eu não entendi muito isso aqui não. Mas é claramente, né, aquela parte do roteirinho que todo mundo se conhece, briga, cai na porrada. Depois eles vão ficar amiguinhos, né? Eles vão perceber que alguém armou pra eles e eles vão querer ir atrás. Mas quem será que armou pra eles? Será que tem algum traidor aqui? O que mais me parece é que a própria Valentina armou, porque ela mandou todo mundo pra cair na porrada. Eu ainda não entendi muito bem isso aqui. Deixa aí nos comentários se vocês entenderam essa motivação aqui, hein? Agora, mais perdido que eu fiquei aqui com esse começo de trailer, tá o nosso querido Bob aqui, ó. O Sentinela. Sim, esse malandrinho que ele aparece aqui é aparentemente o Sentinela. O papel que ia ser dado lá pra aquele ator do Glenn, né? Do Walking Dead. Mas depois de um tempo ele saiu. E agora escolheram um ator que de primeira, assim, naquele pôster eu achei horrível. Mas olhando assim, eu acho até legal pro personagem, né? Tem que ver ele de Sentinela ainda. Ele como o Bob, pelo menos. O cara ali meio perturbado. Ele parece até fiel visualmente, né? Mas tá claramente, o cara tá perdido ali. O que me faz pensar, será que na verdade eles não foram todo mundo mandado pra pegar ele? Porque teoricamente ele estaria ali porque a Valentina também mandou ele, mas ele parece perdidão, né? Ou então é porque ele ainda não tá transformado no Sentinela, né? O Sentinela tinha uma parada dessa que ele se transforma, né? O maninho, ele se transforma no Sentinela, tipo o Shazam, se eu bem me lembro. Tem o modo normal e o modo de uma transformação, vamos dizer assim. E aqui, cara, aqui tem um negócio que eu tô bem curioso. Eu até gostei desse jeitinho dele de Bob, assim, né? Meio perdidinho e tal. Mas eu quero ver como Sentinela, porque o Sentinela é um dos grandes personagens da Marvel aí. A galera sempre fala, né? Fulano é o super-homem da Marvel. O Império é o super-homem da Marvel. Mas aqui, pra mim, o Sentinela, ele é realmente o cara que ele ocupa melhor esse título. E é um dos meus favoritos. Só a descrição do poder do cara. O cara tem um poder de 10 mil sóis explodindo ao mesmo tempo. Olha que descrição exagerada de poder. É foda demais, né? E isso falando do Sentinela normal, nem da contraparte dele lá do mal, que é o capiroto, mochila de criança, o bagulho louco, na hora que ele toma conta do corpo, né? E provavelmente esse sim vai ser o grande vilão desse filme, vamos ver. Mas eu vou te falar que o medo é grande. O medo da Marvel cagar isso aqui, como ela vem cagando grandes personagens, como o Gore, por exemplo, naquele filme horrível do Thor, que nem existe, o Thor Ódio e Decepção, que eu gosto de chamar ele assim carinhosamente, e como muito provavelmente ela vai fazer com o Knu no próximo filme do Venom. Eu tenho pra mim, a minha aposta é que o Knu nesse filme do Venom vai ser equivalente ao Galactus lá no Quarteto Fantástico 2 do Surfista Prateado, hein? Ele vai aparecer, tipo assim, esse é o cara mal que mandou nós aqui, ele aparece lá na fumacinha, lá no canto, assim, numa visão, alguma coisa assim, e só.
Tomara. Porque a certeza é que vão fazer uma bela cagadinha com esse personagem aqui. E tô torcendo pra não fazerem isso com o Sentinela, cara. É um dos meus personagens favoritos da Marvel. Ele é muito presente numa das fases que eu mais gosto dos Vingadores, que é os Novos Vingadores. E tá no vídeo que eu falei pra vocês, né? Da nova formação do Vingadores do MCU, que eu creio que ele tá encaminhando para os Novos Vingadores. Então, de novo, confere lá, depois você terminar aqui, confere lá o card, o vídeo. E aqui, ó, a gente vê alguém pegando um emblema bem super-herói clássico, né? Porque com um S no peito, que lembra bem aquele cinturão que o Sentinela usa. Então eu creio que isso aqui deve ser o Bob pegando em algum momento esse cinto no traje. Eu não sei se vai ser uma coisa tecnológica, se o traje vai vir no cinto ou se é só um traje ali que ele vai vestir. Mas não sei, porque ele tá meio churriado, né? Não sei como é que vai ser essa transformação. Vamos ver. Lembrando que os poderes do Sentinela vêm aí por uma espécie de soro de super soldado do Capitão América, que foi ali levado à enésima potência, né? Super bombado, soro. O cara simplesmente resolveu beber essa parada assim, aleatoriamente. Aí vou falar mais profundo disso sobre o vídeo do Sentinela que eu tô preparando pra vocês. Então vamos continuar aqui. Outra coisa, galera, que eu reparei bem nesse trailer é que ele faz várias referências aos Vingadores, principalmente Os Vingadores, né? O primeiro filme lá de 2012. E eu acho que isso é para trazer bem o contraponto aqui entre os Thunderbolts e os Vingadores, né? Que aqui a gente vê, ó, tá tendo uma festa de celebração para os Vingadores, em homenagem a alguma coisa, provavelmente a equipe e tal, aos atos heróicos deles, né? E a gente vê aqui o cetro do Loki e outras coisas que também estão em exposição. Mas me chamou bastante atenção aqui que na hora que eles se encontram aqui com a Valentina nessa sala, parece muito aquela sala lá da Torre dos Vingadores, né? A sala do Tony Stark, que aparece no final do filme. E ela falando aqui com eles, assim, cara, realmente lembra muito. Será que o governo comprou a torre? Será que a Valentina tá na torre? Será que é isso que vão fazer? Tava tendo rumores, né? Várias questões sobre como seria aí essa Torre dos Vingadores. O que, caramba, eles iam fazer com esse prédio do Tony Stark, já que o prédio foi vendido, né? Se a gente lembrar no filme do Homem-Aranha, a gente vê que o prédio, a torre foi vendida e eles tiraram as coisas de lá, né? Vários rumores, né, cara? Eu queria muito, assim, que fosse o Norman Osborn, no fim das contas, para fazer toda uma ligação lá de novo com os Novos Vingadores, né? Chega um momento ali que o Norman vai comprando as ações da SHIELD e tal, e ele acaba adquirindo o título Vingadores e tal, e virando o dono da equipe de heróis e tudo mais, um arco muito foda ali do Reinaldo Sombrio, que ele bota até os vilões para serem heróis. E acho que a Marvel podia fazer alguma coisa para buscar esse ponto aqui, porque faz um sentido. É o que a Valentina tá fazendo, né? Tá pegando, entre aspas, vilões, anti-heróis pra botar numa equipe de heróis, será? E a gente vê ali o Buck, né? Agora, ele vindo caçar todo mundo. A princípio, eu vi muita gente comentando, falando, nossa, o Buck sendo controlado de novo pra caçar os outros e tal. Mas, cara, eu não acho que o Buck aqui tá sendo controlado, não, viu? Eu acho que, muito pelo contrário, como eu disse, eu acho que ele tá numa investigação própria dele, acho que nem a mando de ninguém, pra ver o que tá acontecendo, né? Com essa galera aí. Com o próprio agente americano, né? Depois do final da série deles lá. Com a viúva, né? A nova viúva negra, pai dela, né? E da Valentina, né? Principalmente da Valentina indo atrás dessa galera. Que deve estar deixando rastro isso aí. Ele deve estar atrás pra ver qual que é. Só que ele já chega meio sangue no olho, né? Replicando a cena lá do Soldado Invernal, né? Derrubando o helicóptero, tirando em todo mundo, metendo bala. Até a reação ali do orelhinha ali, do filho do Kurt Russell, o agente americano, perguntando, nossa, é o Buck ali? Essa parte eu confesso que me pegou um pouquinho. Mas eu acho que esse filme vai ser bem por aqui mesmo, hein? Porque eu achei um pouquinho melhor do que o Buck ser da equipe, ou tá sendo chantageado pra participar dessa equipe, alguma coisa assim. Eu acho que ele vai cair meio de paraquedas nessa equipe, vai acabar ajudando eles, né? Vai estar caçando eles ali e deve acabar ajudando eles pro final, ou eles se juntando pro lado do Buck no final. Não sei, cara, não sei bem o que esperar desse filme. Eu sei que tá faltando alguma coisa. O trailer é massa velho, entendeu? Bem legal, divertido. Parece que vai ser uma parada daqueles filmes, né? De espião, um pouquinho mais engraçadinho, com bastante ação. Mas não entrega muita coisa. O que eu diria que é bom, né? O meu medo é eles não estarem entregando muita coisa, porque não tem muita coisa. As coisas no trailer não fazerem sentido, porque o filme não tem um roteiro. É só uma bagunça de vários personagens jogados interagindo. Aí
complica um pouco. Mas vamos lá, né, galera? Vamos lá. Qual é a expectativa de vocês aí pra esse filme? Deixa aí pra gente, comenta aí. Deixa o like, se inscreve, não esquece de se inscrever nesse canal. E comenta, cara, o que vocês estão esperando? O que vocês estão esperando dessa equipe? Cadê o Abominável? Cadê o Abominável? Ele não tava nessa equipe? Eu já não tô entendendo mais nada. E por que, cara? Thunderbolts com um asterisco. Por que asterisco? Será que tem alguma coisa a ver com o Sentinela? Asterisco no S? Será que não? É um filme dos Thunderbolts? Cadê o General Ross, né? O nome do filme da equipe é Thunderbolts porque é a equipe tática do Thunderbolts Ross, né? São várias questões, cara. Porque ele tá vindo no filme aí, né? Tá aí o nosso querido Han Solo vermelho, Hulk gigante, poderoso lá no trailer. Como é que vai ser? Como é que vai ser isso aí? São várias questões, né? Então deixa aí nos comentários o que você achou desse trailer. Por que você acha que tem esses asteriscos? Cadê os personagens que estão faltando? Já tem personagem demais. Minha aposta pra esse filme aí é que o Sentinela deve ser a missão deles, né? Mas eles não devem estar sabendo muito bem disso. Então eles vão estar ali meio perdidos no rolê. Eles não sabem que a missão deles é a mesma. E o Buck vai estar atrás investigando tudo isso aí. Tanto que ele aparece ali na festa e tal, sempre meio de fundinho, entendeu? Mas que no fim aí eles vão acabar se juntando todo mundo pra lutar aí contra um mal maior que vai rolar. Ou até você acabar se virando contra a própria Valentina. Hein? Essa é a minha aposta pra esse filme. E é isso, galera. E é isso. Vamos esperar pra essa bagunça e ver o que acontecer. Eu tô levemente animado. Eu quero ver esse filme. Quero ver esse filme. Não espero muita coisa, não, mas quero ver esse filme.